Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Então vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos trabalhar a unidade 4 do livro de vocês. Esse capítulo, ele trata da sociedade feudal. Nós trabalharemos o tópico a divisão da sociedade feudal, tópico 2 o clero, tópico 3 a nobreza, tópico 4 os trabalhadores e tópico 5 educação e cultura. Bom, dentro da sociedade feudal havia uma divisão, certo? A divisão fazia com que a sociedade feudal fosse chamada de tripartida, ou seja, uma sociedade dividida em 3 grupos. Esses grupos seriam o clero, que é o grupo religioso, a nobreza e o povo, que seriam os trabalhadores. Nessa sociedade medieval, cada pessoa sabia o seu lugar e a sua função que deveria desempenhar. Essa divisão em 3 grupos, ela era defendida e mantida pela Igreja Católica e pelos nobres em toda a Europa Ocidental. No grupo do clero estavam os padres, os conegos, os bispos, arcebispos e o próprio Papa. Isto é, o clero era um conjunto de pessoas que compunham a hierarquia da Igreja Católica. Já no grupo da nobreza estavam os homens da nobreza medievais, que eram desde cedo instruídos a tornar-se guerreiros temidos. Entretanto, nesse grupo, poucos sabiam ler e escrever de fato. O poder desse grupo, ele era baseado na posse de terra, que poderiam ser adquiridas por meio das guerras ou por meio da relação de vassalagem. O terceiro grupo, que era o povo, era um grupo dos trabalhadores, em que, na maioria das situações, eram habitantes do campus e viviam em regime de servidão, onde eram obrigados a prestar serviços e a pagar tributos aos seus senhores. Conhecer um pouquinho de cada um desses 3 grupos. O primeiro deles é o clero, né? O clero, ele era baseado em uma sociedade teocêntrica, ou seja, onde a religião ocupava o centro na vida das pessoas. E ele estava dividido em 2 categorias. O clero regular, que era composto por monges e freiras, que viviam em isolamento em relação aos seus fiéis. E o outro era o clero secular, que era formado por padres e bispos e outros religiosos, que viviam em contato com as pessoas de fora, viviam em contato com os seus fiéis. O grupo da nobreza, como sabemos, participavam os reis, os duques, os marqueses, condes, cavaleiros, entre outros, que geralmente faziam parte de uma nobreza guerreira.
Esses sujeitos, eles eram responsáveis por lutar e garantir a proteção das pessoas que estivessem sob os seus cuidados. Conforme a imagem mostra, a gente vê que as principais atividades da nobreza eram a atividade militar, a participação em torneios e a caça. Também dentro do grupo da nobreza havia um subgrupo que era conhecido como damas da nobreza, uma vez que dentro desse grupo a nobreza feudal diferenciava as atividades reservadas aos homens e às mulheres. Mulheres, dentro desse contexto, geralmente eram as responsáveis pelo espaço doméstico e viviam em um espaço restrito e desde cedo aprendiam a fiar, a bordar com as mulheres mais velhas. Já no que diz respeito à diversão dos grupos de nobres, geralmente, quando eles não estavam nas guerras, quando eles não estavam guerreando, eles ocupavam o seu tempo participando de torneios que testavam suas habilidades com a espada, com o escudo, com a lança. De qualquer forma, tinha algo atrelado às guerras. E por fim, o terceiro grupo, que eram o povo, que eram os trabalhadores. Servos ou trabalhadores eram a base da sociedade feudal, pois eram eles que produziam o sustento de todos. Em sua grande maioria, esses grupos de trabalhadores eram formados por camponeses, que eram divididos em dois grupos: os servos de gleba, que dependiam diretamente de um senhor feudal, e os vilãos, que eram independentes e possuíam pequenos lotes de terras. Respeito às crenças e às festas desses trabalhadores, eles eram fortemente marcados pela religião, sobretudo pela religião cristã. Tanto que em cada povoado que se tinha trabalhadores camponeses, existia uma igreja. E as suas festas, elas tinham como base, elas seguiam o calendário cristão, sendo para eles o Natal e a Páscoa as datas mais festivas de seu calendário. Dentro desse grupo de trabalhadores, haviam algumas profissões que eram mais comuns, como, por exemplo, os ferreiros, que eram responsáveis por fabricar pregos, rodas de ferros, ferraduras, armamentos e outros objetos de metais. Os carpinteiros, que eram responsáveis por produzir móveis, baús, ornamentos para igrejas e até mesmo os castelos dos senhores feudais. E os ourives, que eram responsáveis por criar ornamentos religiosos e joias para os nobres. Bom, sobre a educação e cultura,
dentro da sociedade medieval, quando a gente ouve falar, a gente acredita que não houve nenhuma contribuição no campo da educação e também no campo cultural. Contudo, dentro dessa sociedade, houveram sim muitos marcos importantes, tanto no ramo da educação quanto no ramo da cultura. Como, por exemplo, a fundação da Escola Palatina por Carlos Magno. Essa escola palatina, ela pode ser considerada a primeira universidade medieval e foi também o pontapé para que outras escolas surgissem. Isso que o fundador dessa escola, Carlos Magno, ele ganha um importante papel nesse contexto, uma vez que o estímulo que foi dado por ele à educação e à cultura é conhecido como Renascença Carolíngia, vez que, além do incentivo à educação, houve também, nesse período, a preservação e a transmissão da cultura greco-romana, que valorizava o pensamento racional e humanista, e as suas bases estavam plantadas nas criações de Carlos Magno. E de respeito às artes, na época medieval, era comum que os mosteiros fossem considerados centros culturais, pois além das escolas, muitos deles também abrigavam bibliotecas e estimulavam os trabalhos dos monges copistas. Os monges geralmente eram responsáveis pela conservação, tradução e reprodução de manuscritos de textos religiosos ou da cultura greco-romana, como, por exemplo, obras literárias, filosóficas e teatrais. Esses manuscritos geralmente serviam para demonstrar o talento de quem o produzia, para mostrar que não eram apenas as letras que tinham importância, mas também haviam os ricos e minuciosos desenhos chamados iluminuras, que também eram importantes. Essas iluminuras serviam de ornamentos para o texto, como enfeites na primeira letra da página, eram pintadas com tintas preciosas. E foi nesse sentido, nesse contexto, que os monges copistas desenvolveram um papel muito importante na recuperação e na preservação dessas obras clássicas. Com isso, nós finalizamos a nossa unidade 4 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 57 a 71. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.